Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para conversar com vocês um pouco hoje sobre o pós-jogo, Vasco e Flamengo, falar sobre é, se é que a gente tem alguma coisa para falar boa, né, nesse sentido, mas tentar aqui trazer reflexões que a gente vem batendo na tecla já há tempo, trazer aqui alguns assuntos também referentes aos caras que hoje estão querendo fazer política no clube, e eu acho isso algo muito ruim para o Vasco da Gama. Mas antes disso, eu queria dizer para você que você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal, que você possa se inscrever, possa chegar aqui e curtir todos os vídeos. Nossa primeira meta é chegar a 500 inscritos e nós vamos já, se Deus quiser, em breve bater essa meta. Então, peço para você deixar seu like, compartilhar, comentar e trazer tudo aquilo à tona aqui que você precisa. Desabafe aqui hoje, depois desse jogo horrível do Vasco hoje, 6-1, estreia do Álvaro Pacheco e um jogo pífio do Vasco mais uma vez. A gente está aí numa crescente de muitos jogos sem vencer o Flamengo e isso é muito ruim. A gente não consegue vencer um clássico e eu queria aqui, antes de tudo, falar dois pontos. Eximir primeiro o Álvaro Pacheco da culpa, porque eu vi algumas páginas em Instagram aí do Vasco que falam do Vasco, falando do Álvaro Pacheco, e eu acho que estão errados em falar isso, porque o time não vem ruim não é de hoje. Então, assim, a mudança do Álvaro Pacheco talvez não fosse fazer o entendimento. Outro ponto importante é o Verratti, eu acho que ele tem que ser aliviado dessa partida. Eu acho que merece um 8 aí, um 8,5, porque lutou bastante, fez o gol e conseguiu, cara, brigar como sempre. Lutou, reclamou com os companheiros, mas o resto do time, todos, sem exceção, tiveram aí seus momentos de esquecimento ou momentos de falta de técnica, porque a gente tem que trazer esse ponto aqui. Não é que jogadores rodados como os que estão e ganhando o que ganham possam fazer o que estão fazendo com o Vasco. Esses caras têm que ter a honra, e aí eu vi páginas também dizendo que esses caras têm que honrar a camisa do clube, que tem que correr pelo clube, que a torcida vai lá de novo. Cara, esquece isso, esquece. O Vasco tem falhas técnicas. São jogadores que não deveriam ter sido contratados pelo Vasco. Ponto. Esse é o meu ponto de vista. Não tem como você exigir de um cara que não tem qualidade técnica algo técnico que ele precisa dar para o clube. Não tem como. Isso é certo. Dentre eles, Maicon, um cara que ajudou o Vasco ano passado, um zagueiro alto, consegue fazer alguns cortes ali, mas é um cara que oscila bastante quando tem a bola no pé. Galdames, não marca ninguém. Esforza, não marca ninguém. Payet sozinho ali tentando resolver o meio-campo do clube, do time, e não dá jeito. Ryan tentou algumas vezes, mas ainda está muito cru por ser novo, acredito eu, porque a gente já está dando uma margem grande para o Ryan e isso tem causado aí um certo transtorno. Puma ficou ali com de novo nas costas dele ali a avenida, né? E os jogadores chegaram várias vezes do Flamengo, principalmente depois do gol do empate. A zaga, outro zagueiro, João Vitor, cara muito caro, mas que é o único da zaga que tem chance ali de ser titular completo. Assim, pelo que joga, né? Não é não é um jogador pro valor que foi pago, porém já foi pago e não tem como fazer nada relacionado a isso, é utilizá-lo. O Álvaro Pacheco não tem culpa, porque são esses jogadores que foram feitos nas janelas agora, tanto do ano passado quanto desse que chegaram, né? Alguns jogadores chegaram para somar no Vasco, mas não estão somando. Então, assim, são caras que não têm qualidade técnica. Alguns ali a gente pode até tirar que tem uma qualidade ou outra, como o Piton, que tem apresentado resultados, como o Verratti, que tem apresentado resultados, como o Payet, que é indiscutível a qualidade do Payet, mas infelizmente sozinho no meio-campo não tem o que fazer. E também como aí o João Vitor também, que é um também da zaga, que a gente pode ter que dizer que tem qualidade, um pouco de qualidade. O restante não tem qualidade suficiente para isso. Marcação, esforço e Galdames não conseguem marcar. Então a gente não tem volante de marcação. Tem lá o Hugo Moura e tem o Zé Gabriel, que também não me enche os olhos. Tem o Matheus Cocão, que é mais um meio armador do que um volante para desarmar.
A gente tem ali o Puma Rodrigues, que vai fazendo bem ali a lateral, mas não tem recomposição. Ao mesmo tempo, quando entra o Paulo Vitor, o Paulo Henrique, a gente não consegue, cara, ter boas jogadas. Mas uma coisa que eu observei nesse jogo é o mental dos jogadores. Além da técnica, o mental desses jogadores não tá bom. Eu acho que o clube deve se atentar para isso, tem que tratar o mental deles. Inclusive, o Álvaro Pacheco, na coletiva, chamou a responsabilidade para ele e relatou alguns assuntos que, tipo assim, quando alguém chega novo no clube, as ideias do Álvaro Pacheco são novas. O time conseguiu ali nos primeiros 15 minutos fazer o que o Álvaro Pacheco pediu. Porém, depois que toma o gol do empate, o Vasco se perde. E aí voltou a fazer as coisas que faziam anteriormente. E isso são vícios que o próprio Álvaro Pacheco disse. Eu concordo em partes sobre isso. Acredito que sejam vícios, sim, mas eu acho também que é qualidade técnica. O Léo não é de hoje que fica assustado. A gente não consegue entender quem é o Léo. Se o Léo é um zagueiro bom ou se o Léo é um zagueiro que arrega, a gente pode dizer assim. Entende? A gente sabe da qualidade do Léo quando tá bem, mas também ao mesmo tempo quando sofre um baque parece que ele se perde totalmente. É um cara que parece, se tratar o psicológico dele, eu acho que fica bom. Mas o Léo, cara, tá sofrendo muito com essa questão psicológica e muitas vezes isso não tem sido dado atenção no clube. Eu vi aqui no final, infelizmente eu vou ter que falar sobre isso, porque eu assisto outros canais do YouTube, não vou citar nomes, mas eu vi alguns canais, cara, falando que o Pedrinho tinha que vir a público para poder falar, cara, o Pedrinho não tem que vir a público falar pelo que o campo está fazendo. O Pedrinho não tem que dar entrevista coletiva pro ego de alguns YouTubers aí do canal do Vasco da Gama. Não, não, não mesmo. Eu vi aqui canais falando plenamente sobre isso. Você tem que vir, entendeu? Falando que ia mandar o cara se for para aquele lugar. Cara, isso é ridículo, irmão. Pessoas que apoiam a 777, é sua posição apoiar a 777. Mas não pode ser sua posição, você como jornalista e o canal que você tem, sendo grande dentro do YouTube, fazer o que você fez hoje. É inadmissível. Você utilizar o seu canal, utilizar o seu público para poder falar isso. Tanto foi que a maioria da galera que estava ali assistindo sua live começou a falar lá embaixo que você defende 77, que você tinha que ficar quieto. Cara, eu não sou contra a sua defesa contra 777. Você que fez isso, você sabe o que você está fazendo. E quem viu sabe também o que eu estou falando. Você não pode cobrar o Pedrinho uma coisa que ele não tem culpa. Não foi ele que colocou os jogadores ali. Ah, ele bateu no peito para dizer que fez algo bom pelo clube. Sim, eu acho que hoje a gente tem que ter na nossa consciência que o Pedrinho salvou o Vasco. Eu estou falando isso pelos estudos que eu levantei da 777 e das notícias que saem todo dia da 777. Vocês viram a notícia? Vocês viram que a 77 está vendendo todos os clubes? Vocês viram que tem um monte de clube da 777 com bens penhorados? Com dinheiro que não tem onde pagar mais dívida, e o Vasco seria como? Se o Pedrinho não toma essa atitude, como que seria com o Vasco? Como é que você estaria hoje aqui assistindo esse vídeo? Entende? Eu não estou aqui para defender 777 ou defender Pedrinho, só que eu não vou ser injusto também. Esses caras youtubers, eles têm que se posicionar de maneira justa. De maneira justa. Eu não estou aqui defendendo o Pedrinho, mas nesse momento, o Pedrinho foi a melhor solução para o clube para a gente não estar aí com os bens nossos penhorados também, com jogadores indo embora, com dívida na FIFA, tá? O associativo não vai mudar muito, foi o que ele disse. Cara, se o Pedrinho trouxer o Coutinho, ele vai fazer o que a 77 fez de cagada, desculpa, perdão da palavra aqui, ele vai fazer o que a 77 fez de cagada e não contratou, em 2 anos, ele vai fazer em meses. E o Coutinho não vai desistir por causa dessa goleada, você pode ter certeza que eu estou falando com você. Coutinho vai fechar com o Vasco, Coutinho vai ser o reforço. Agora, o que tem que ter, como eu concordo aqui com o Jean Faísca, que é do canal Atenção Vascaínos, é a questão financeira para a gente trazer umas 5 peças, no mínimo, no meio do ano. Porque o nosso plantel é um plantel tecnicamente fraco. A gente tem um plantel tecnicamente fraco. Você não pode tomar 6-1 para um time que sofreu com o Amazonas na Copa do Brasil. O time era para subir em bloco, se perdeu completamente após o segundo gol, e aí veio a expulsão do João Vitor e ficou cada vez mais difícil, e o Arrascaeta deitou, cara, deitou nas costas dali do Léo e do Maicon. Quando ele teve que dividir, ele fez. A gente precisa urgente de 2 zagueiros ali, 2 zagueiros, tá? Na minha concepção.
A gente precisa de um lateral direito robusto e de um volante a dois que marque. A gente precisa disso. E a gente precisa de um ponta. Um ponta bem veloz, um ponta bem incisivo, que ajude o Verratti ali, porque o Verratti tá passando fome. Eu vejo jogos do Vasco, eu tenho pena do Verratti. Muita pena dele, muita pena, muita pena. Eu não sei o que você acha, torcedor. Eu não tô aqui falando da 777, eu não tô aqui falando a favor do Pedrinho. Só que a gente tem que ser justo. Esse mesmo cara que tá fazendo aí, eu tinha admiração pelo canal dele. Hoje perdi um pouco porque eu vi que é política, sabe? Eu vi que é política, tá usando o canal dele para falar besteira, tá usando o canal dele com um momento de raiva dele ali para falar do Pedrinho, algo que não deveria ser feito. Você tem que ser justo. Você acha, você que falou isso desse canal aí, que eu tô falando aqui, você acha que realmente, se a 77 continua, ia dar certo o clube? Você acha que o aporte ia ser? Você acha que o dinheiro do patrocínio ia estar na conta como tá? Você acha que os direitos demais seriam pagos como não foram? A dívida da 777 é 273 milhões de reais no Genoa. O stand de Ligier está com os bens penhorados, entendeu? São dívidas nos Estados Unidos. Cara, não tem solução. Não adianta você ficar nervosinho e dar crise de histeria. A 777 não fez bem o Vasco. Tira pelo plantel que tá aí. Vendeu Marlon Gomes e Gabriel Peck e colocou quem no lugar? Eu te pergunto isso. A culpa é do Pedrinho? A culpa é do Pedrinho, cara? Você tem razão disso? Você tem certeza disso? Bota a mão na consciência, cara. O que Pedrinho fez até agora foi o melhor pro Vasco. O Álvaro Pacheco chamou a responsabilidade para ele porque ele tá certo, ele é o técnico. Ele falou que o erro foi dele. E que os jogadores têm que entender o que ele quer. Só que são jogadores bitolados, alguns deles. Jogadores que não têm o mínimo. Ganham muito, valeram muito, mas não jogam aquilo que realmente vale. Essa valorização que estão dando alguns jogadores do Vasco não deve acontecer. Eu acho que a gente deve trazer de volta o Vasco como ele é e não como vocês, youtubers, querem. Eu não tô aqui para passar pano em ninguém, meu canal é pequeno no YouTube. Não sei nem se você vai ver isso aqui, você que fez isso hoje na sua live. Mas se você ver e for chegar a você, pense bem. Será que a 777 seria a solução? Por que, que o Pedrinho teria que vir dar uma satisfação? Eu acho que se você cobrar do CEO, Lúcio Barbosa, que foi quem aprovou essas contratações, sim. Eu acho que o Vasco precisa urgentemente de um scout e de um novo CEO, sem dúvida nenhuma. Se isso acontecer, vai ser muito bom. Porque o scout tem que chegar pro técnico e falar: o que, que você quer? Eu quero isso. Mas para aí, esse cara não é legal. Esse cara se lesiona muito igual o Adson. Esse cara valeu muito igual o João Vitor, mas não tá jogando isso tudo. Para aí, tá como reserva lá no Benfica. Entendeu qual é a jogada? Será que a culpa também não é do Alexandre Matos, que nesse meio tempo trouxe esses jogadores pro clube? Trouxe o David, que hoje não foi nem relacionado por opção técnica. Entende? São jogadores que não comportam a altura do Gabriel Peck e do Marlon Gomes que foram embora. São jogadores que, infelizmente, vão ter que ficar até o meio do ano para serem negociados, porque não tem o que fazer. E aí você vem me dizer que a culpa é do Pedrinho. O que, que o Pedrinho vai fazer? Vai mandar todo mundo embora e contratar jogador, cara? Vai tirar dinheiro da onde? Entende? Tá entendendo a lógica do cara do YouTube, um cara experiente com mais de 150 mil seguidores? Você consegue entender isso, você que está me escutando? Eu não estou aqui para falar bem da 777, eu não estou aqui para falar bem do Pedrinho. Eu estou aqui por amor ao Vasco, por entender que o Vasco merece muito mais do que essa histeria de um cara que tem mais de 150 mil seguidores no YouTube. De um cara que, para minha concepção, era um cara que eu gostava muito de ver. Pode ser até que eu não vou deixar de ver os vídeos dele, porque eu gosto do jeito que ele trata os assuntos, mas hoje eu me decepcionei com a atitude dele. Com a atitude dele no pós-jogo, né? E aí, se estava irritado ou não, você tem que ter a consciência, o seu mental não pode te dominar. Você não pode sair atirando para tudo quanto é lado, sabe? Quando perdeu de 4-1 pro Criciúma, eu vou te lembrar, você fez nem um terço disso. E adiantou o quê? Apareceu alguém para falar? Você cobrou pro Lúcio Barbosa vir falar o tempo inteiro? Não, você não cobrou. Você cobrou que o diretor de futebol, atualmente recém-chegado, no outro dia, viesse a falar? Não. E por que, que o Pedrinho tem que vir falar agora? O Pedrinho não escala o time.
Pedrinho fez o que muito presidente não faz. Foi no vestiário, foi no CT Moacir Barbosa, falou, reivindicou, ajudou, e ele deixou uma coisa muito clara que não sai da minha cabeça. Que ele sempre vai falar a verdade pra gente. E eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso. Você tá olhando e vendo o que aconteceu? Você acha normal um 6-1 e a culpa é do presidente, cara? Que jornalista que é você? Que jornalista que é você que faz o YouTube há tanto tempo? É jornalista de grandes nomes aí da rádio e dos jornais do Brasil? Já foi? Ou é? Não sei. E fala isso, cara. Como? Como que você abre a boca para falar um negócio desse? Ah, mas foi nervoso, não sei o que depois. Não adianta justificar, já foi falado. A culpa não é do Pedrinho, cara. A culpa é da 777 que montou esse time, que permitiu o seu Lúcio Barbosa montar esse time. A culpa não é do Pedrinho. Ou você acha que o Pedrinho entende menos de bola do que o Lúcio Barbosa? Entendeu? Você acha que Edmundo, que você falou do canal dos amiguinhos, você tá falando do Edmundo. Você tá falando do Eric Johnson. Canais que você já foi lá fazer live junto com os caras. E aí? Fala pra mim. Põe um entendimento na cabeça. Você acha que realmente é isso? Você acha que o clube merece isso? Você acha que num pós-jogo você é um cara com quase 5 mil pessoas te assistindo? Você fazer um negócio desse? E eu tô muito decepcionado com esse canal. Demais, demais, demais que eu assistia. Você tinha meu respeito, cara, mas hoje, pra mim, saiu dos limites. Gosto do Atenção Vascaínos também. Foi muito justo hoje o posicionamento do Flávio Dias, do Jean Faísca, de todos que estão lá trabalhando, do Joel Silva. Pô, cara, impecável. Vocês vão continuar tendo o meu like e eu assistindo aqui. Ah, Léo, mas você não é ninguém no YouTube. Sim, tudo bem, mas se alguém, se dois verem, se três, quatro verem o que o cara fez hoje, pra mim já tá bom. Isso aqui não é política, isso aqui é Vasco. Não é porque o Pedrinho tá lá, porque se o Pedrinho fizer errado, eu vou ser o primeiro a vir aqui cobrar. Porque eu quero alguém que ame o Vasco. Eu quero alguém que ame o Vasco. E isso é inegável que o Pedrinho faz. O Pedrinho é um jogador que ama o clube. Você acha que o Felipe, que tá junto com o Pedrinho nessa, fazendo algumas especulações de mercado, não entende de futebol ou entende menos que o Lúcio Barbosa? O que o Lúcio Barbosa fez até hoje? Para entender menos que esses caras que foram grandes jogadores do clube. E se você tá com raiva, cara, se você assistir isso, tá me dizendo nada. Só espero que você tenha consciência daquilo que você tá falando. Você tá empurrando uma grande massa do seu canal a pensar igual você. E você tem que ser justo. O jogo de hoje foi horrível. Ponto. Os jogadores tecnicamente são horríveis. Ponto. A gente precisa de reforço? Sim. A gente no meio do ano tem que lutar para não tá com o máximo de 20 pontos? Sim. Mas jamais você poderia ir no YouTube, diante de uma live sua ao vivo, falar o que você falou. Pedrinho não tem culpa disso nenhuma. Nenhuma. Beleza? E isso é algo pro seu ego. Valeu? Então as notícias são essas. O Vasco precisa de reforços. Eu queria deixar esse recado aqui para essa pessoa que fez esse vídeo. Não vou falar nomes para não ter processos, até porque meu canal é pequeno, então daqui a pouco pode contrariar aqui a minha subida de inscritos que eu tô tendo. Mas, cara, não pode. Você não pode fazer isso. Enquanto jornalista e enquanto YouTube, você tá errado. Espera para ver. Fale o que é correto, fale o que é justo. A 777 nunca ajudou o Vasco. Nunca. Pode ter tirado o Vasco de uma lama, mas colocou em outra. E agora, o Pedrinho está tentando tirar. E se não for o Pedrinho, se ele fizer errado, se ele entrar em esquemas, você pode ter certeza que eu vou estar aqui para cobrar. Beleza? Fiquem todos com Deus. Vamos esperar o próximo jogo contra o Palmeiras na semana que vem. Esperamos dias melhores. Álvaro Pacheco realmente não tem culpa de nada. Que esses jogadores entendam o que o Álvaro Pacheco quer. Porque eles ganham muito bem. Para poder não ter o mínimo de entendimento técnico que eles deveriam ter. Valeu? Tamo junto. Saudações vascaínas. E até a próxima, se Deus quiser.